Diretamente para Brasília, a falar sobre o aumento da Petrobras, porque a gasolina vai ficar 5% mais cara a partir de amanhã e o diesel vai subir 14%. Após mais esse aumento nos preços dos combustíveis, a Petrobras pode virar alvo de uma CPI. Yasmin Costa, ao vivo com a gente. Boa noite para você, Yasmin. Como estão, então, essas discussões para uma possível investigação da empresa? Oi, Kalina, boa noite para você e a todos que nos acompanham. Pois é, esse assunto fez o clima esquentar aqui em Brasília numa sexta-feira que tradicionalmente é mais tranquila, os parlamentares já estão nas suas bases, mas hoje realmente o assunto mexeu aqui com a política. O presidente Jair Bolsonaro, ele concedeu uma entrevista a uma rádio de Natal e ele confirmou o seguinte, que conversou com o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, sobre a possibilidade de instalar uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a diretoria da Petrobras. Porque na avaliação do presidente Jair Bolsonaro, esse novo reajuste anunciado pela estatal, que começa a valer a partir do dia 18, é uma traição com o povo brasileiro. Nessa mesma entrevista, o presidente lembrou que ele trocou o comando do Ministério de Minas e Energia, mas o novo ministro, Adolfo Saxida, ele não está conseguindo fazer mudanças dentro da Petrobras porque ele tem sido boicotado lá dentro da estatal. A gente até separou um trecho da fala do presidente Jair Bolsonaro sobre essa possibilidade de criar uma CPI para investigar esse novo reajuste. Vamos acompanhar. Agora há poucos minutos, o Arthur Lira está nesse momento reunindo com líderes partidários e a ideia nossa é propor uma CPI para investigarmos o presidente da Petrobras, os seus diretores e também o Conselho Administrativo e Fiscal. Porque nós queremos saber se tem algo errado, né, nessa conduta deles, porque é inconcebível se conceder um reajuste com combustível lá em cima e com os lucros exorbitantes que a Petrobras está tendo. Bom, e a Petrobras também vai ter que prestar esclarecimentos para o Supremo Tribunal Federal sobre esse reajuste. Essa foi uma determinação do ministro André Mendonça. Ele deu um prazo de 5 dias para que a estatal apresente ali a política de formação de preços dos últimos 60 dias relacionados a todos os combustíveis. O ministro ele também determinou que deve ser fixa a alíquota do ICMS em todo o país e ele também suspendeu aquelas regras estaduais que definiam o cálculo para o ICMS, ou seja, os estados têm aí um prazo para prestar maiores, ou os estados não, a Petrobras tem um prazo aí para prestar maiores esclarecimentos ao STF. Eu volto contigo, Kalina. Bom, daqui a pouquinho a gente aborda outros temas relacionados ao aumento do preço dos combustíveis pela Petrobras, mas agora a gente já vai repercutir a notícia que Yasmin Costa trouxe com os nossos comentaristas. Conosco hoje, aqui no estúdio ao meu lado, Cristina Grêmel, também Rodrigo Constantino e Alfredo Scaff. Sejam bem-vindos, boa noite para vocês. Cristina, eu começo com você. Gostaria de lhe perguntar se você acha que a Petrobras está sendo insensível com a inflação, com a população brasileira, diante do cenário que a gente vive com tantos aumentos. Com certeza, né, Kaline? Qual é o brasileiro que não se pergunta isso todos os dias quando vai abastecer ou quando vai pegar o ônibus, enfim, quando sente o peso do combustível no próprio bolso. E aí, mesmo aquele que eventualmente não use um transporte público à base de combustíveis, ele se pergunta por que ele paga no preço dos alimentos, por exemplo, o aumento do frete. A gente sabe que os combustíveis fazem parte da composição de preços de muitos produtos justamente por conta do frete. Então, todos nós estamos diariamente questionando o que é possível fazer, acompanhando a política, essas tentativas do governo, a redução de impostos federais, a tentativa do governo através do apoio dos parlamentares no Congresso de reduzir impostos estaduais, já que a maior parte dos governadores estava relutante em relação a isso, decidida a não dar a contribuição estadual, digamos assim, para tentar reduzir o preço. E agora que foi aprovado no Congresso, a primeira pergunta que se fazia é: vai refletir no nosso bolso? Vai refletir na bomba? E claro que vem
a notícia da decisão do Conselho de Administração da Petrobras de aumento já como um balde de água fria. Claro que se houve uma redução de ICMS e a gente não sentiu, é porque aumentaram na sequência o preço dos combustíveis. Então, qual é a solução? Talvez o Constantino, aí, que entende bastante de economia, consiga trazer uma solução melhor para nós, mas o fato é que a gente queria, como consumidor, obviamente, sentir essa redução que foi decidida pelo Congresso agora, em conjunto com o governo federal, e sendo aceita de alguma forma pelos governos estaduais, queria sentir no bolso e não vai sentir. Vou aproveitar, Rodrigo Constantino, a pergunta que a Cristina fez. Qual, então, seria a alternativa? De fato, abrir uma CPI é uma boa alternativa? Boa noite, Karina. Boa noite a todos. Não vejo com bons olhos uma CPI. Veja, em primeiro lugar, não é papel de uma empresa ser sensível, né? Todos nós, como indivíduos, como cidadãos, ficamos incomodados com a situação, mas a gente tem que lembrar onde a gente escorregou e não onde a gente caiu. A gente tem que lembrar que a empresa é estatal, que detém quase um monopólio no refino, teve uma roubalheira enorme na época do PT, os governadores e prefeitos adotaram lockdown e geraram mais problemas econômicos, e depois vem uma guerra da Rússia contra a Ucrânia, 2 países produtores de petróleo, a Rússia nem se fala, e isso gerou essa alta no preço da energia no mundo todo. O preço do barril de petróleo quase dobrou. Então não adianta a gente ficar achando que a Petrobras vai absorver isso e não vai repassar. Ela tem até mesmo uma espécie de mandato, né? Os seus gestores que respondem, por exemplo, à SEC, a CVM americana. A empresa é uma empresa de capital aberto, tem ações nos Estados Unidos, em Nova York. Não é trivial cobrar sensibilidade dos gestores. Eles têm ali que seguir a fórmula paramétrica, a empresa tem regras, né? Então, eu entendo a reação política do presidente e de outros também, do presidente da Câmara, Arthur Lira, eu entendo tudo isso. Eu acho que, dadas as circunstâncias muito atípicas nesse momento, talvez pudessem buscar alguma solução paliativa. A redução do ICMS foi nessa direção e foi uma boa medida. Mas não dá para mascarar o que está acontecendo no mundo inteiro em termos de alta de petróleo e de gasolina e derivados. Não dá para mascarar. Se fizer isso, a Argentina tentou. Está com desabastecimento. É preciso levar em conta as leis econômicas. Pois é, levando em consideração o que disse Rodrigo Constantino, Alfredo Scaff, essa defasagem do preço nacional dos combustíveis com o internacional, como que você avalia, então, esse anúncio de aumento da gasolina e do diesel pela Petrobras? Boa noite, Karina. Boa noite. Olha, a Petrobras justifica que há quase 2 meses não repassa os aumentos. Mas aqui, diante de tudo que foi falado, eu gostaria de fazer um questionamento. Eu sempre fui muito observador do litro da gasolina no Brasil comparado ao câmbio oficial do dólar. E o Brasil sempre teve o litro da gasolina custando $1. Eu reparei isso por vários anos. O diesel era 0,80 e o álcool de 0,60, 0,65 centavos o dólar. Por que a gasolina, se a Petrobras pratica a política de preços internacionais, que é a PPI, e que é toda em dólar, por que o litro da gasolina está $1,40 na média mais baixa, chegando a $1,80 em alguns estados? É isso que a Petrobras precisa explicar, porque em todos os outros momentos, vou repetir, o litro da gasolina sempre foi pago na bomba a $1, máximo $1,10 estourando. Agora está 50% mais caro aqui no Brasil. Então, se a política de preços internacionais é com a moeda internacional, o dólar, por que está custando 50%, 60% a mais em dólar? É esse o questionamento que eu gostaria de fazer à diretoria da Petrobras, porque não há problema algum de fazer uma política de preços internacionais. E quando for privatizada, a PPI será completamente absoluta, porque se a Petrobras for privatizada, aí que os preços serão completamente equiparados internacionalmente. Por hora, dá para fazer, sim, uma medida emergencial em conjunto com as medidas já aprovadas pelo governo federal e pelo parlamento. É preciso muita boa vontade.